Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 25 de novembro de 2024. São 15 horas e 17 minutos na Alemanha. Vou fazer a leitura de algumas pequenas partes das postagens da ADN. Vou começar de trás para frente. Como vocês podem ver aqui, tem várias postagens e eu não vou começar de lá de trás, mas da postagem feita no dia 23. ADN, a história dos nascidos e não nascidos. Os aspirantes retornavam do resgate, acompanhados pelos ANs, ANNs e muitos DNAs. 3 jovens irmãos descendentes de japoneses nascidos no Brasil estavam entre eles. Eram 2 gêmeos, adolescentes entre 16 e 17 anos, e o irmão mais velho de 19 anos. Morreram no mesmo dia, mas estavam no programa de reprises e desvios de realidades dos retorcidos. Eu vou pular o resgate e vamos abreviar a história, apenas para chegar à parte do contato de um ativador salve do ambiente criado para os resgatados e aspirantes. O irmão mais velho cuidava dos mais novos, seguindo o hábito amoroso que tinham quando estavam na vida da C. Os ANs acompanhavam os cuidados dos irmãos, ainda que não precisava mais ser cuidadoso. Era normal que não se soubesse mudar imediatamente o acesso à mente humana e usufruir apenas da mente ativadora, oferecida para todos no ambiente. Kino, o mais velho, ainda mantinha os 2 mais jovens ao seu lado, quando então uma grande névoa de luz se formou no ambiente. ANs e ANNs postaram-se atrás de todos os resgatados e aspirantes, e todos, sem que nada a eles fosse dito, também estavam parados, aguardando para saber o que vinha daquela névoa de luz majestosa. A luz, que tinha aparência de névoa para aqueles que acessavam a mente humana, foi se dissipando e dando lugar a uma gigantesca parede de luzes, como se fossem fios vindo de cima, além do infinito ilimitado do ambiente, lado a lado, formando uma parede, uma cortina, uma imensa tela de luzes minúsculas e infinitamente belas. Os fios de luzes moveram-se e o espetáculo do desenho dos ativadores SAL começou. Como vocês podem ver, se escreve SWAC, mas lê-se Salve. A letra W do nome deles, que é a tradução que eu consegui fazer com a minha mente, tem a letra A de cabeça para baixo, o som, próximo do som do A. E o K é L e V. Aqui está o V de ladinho e o L que parece um I. A verdadeira pronúncia eu não consegui. A minha mente traduziu da maneira que nós humanos possamos entender. Esses ativadores eram ilimitados e quando você tentava olhar para eles, a vista se perdia, mas aos poucos eles iam tomando tamanhos que permitissem a eles ficar no ambiente. Todos se encantaram com a forma do desenho inicial se movimentando. Todos os pontos de começo do desenho inicial são luzes. Imagine o espetáculo de ser resgatado após uma morte traumática e se deparar com a cena impressionante dos ativadores salves, que nesse caso estavam se limitando em formas próximas às formas, os desenhos físicos que ainda os resgatados e aspirantes sustentavam. O jovem Kino estava parado atrás dos irmãos mais novos, com uma mão no ombro de um irmão e a outra mão no ombro do outro. Uma N se aproximou deles, levando-os para próximo de um iluminado e amoroso grande ativador SAL. Ele deixou os meninos se aproximarem e tocou-lhes a fronte, dando a eles projeções. Eles começaram a receber as imagens e informações do ativador.
Seus corpos flutuavam enquanto recebiam. Eles estavam em outro espaço existencial agora, que não se lembravam corretamente. Mas as imagens foram aparecendo, formando quase um filme, onde eram espectadores e participantes ao mesmo tempo. Eles estavam vendo, assistindo, que eles já participaram daquele tempo. As projeções continuaram e eles viram o que o ativador Salve queria dar a eles. E o que eles viram foi um tempo nascer, onde todo mundo lindo era habitado por humanos de corpos lindos, perfeitos, todos se assemelhavam aos asiáticos na aparência. Assim que eu comecei no YouTube por volta de 2008, eu contei como era a natureza. Depois que fora corrompida, ela ainda tinha traços da natureza espontânea. Não havia 4 estações, só havia uma, amena, que permitia a vida de toda a existência, sem sacrifício, sem perturbação, sem exigir esforços. Eu não vou detalhar o ambiente, primeiro porque é difícil detalhar, não havia essas flores, não havia nada do que nós conhecemos aqui. E a beleza real da natureza espontânea, como denominou a mensagem, não existe mais. Só restou algumas cópias que o sistema fez daquele tempo, deixando algumas coisas que a mente humana ainda precisa. Nossas mentes não suportam somente o feio, o mal. Nós precisamos dessa beleza da natureza, senão nossas mentes colapsam. Por isso que ainda ele deixou, apesar de todas as corrupções feitas. Esses seres com aparência asiática, seus cabelos eram brilhantes, lisos e fartos, combinavam com seus olhos cor de mel, ao mesmo tempo cor do céu num dia claro e também do mel, com luzes que espalhavam outras cores que nem mais encontramos entre nossa gente. A pele que cobria o corpo era macia, na cor em que encontramos na terra. Vou falar uma cor que se aproxima do que a gente conhece. Vinha do bege claro a um bege mais dourado. Não ficava nenhuma cor nem outra. É mais ou menos assim. E a cor ficava um pouco mais dourada, um pouco mais bege clara, dependendo da cor dos olhos deles. E também eu creio que todo o ambiente. Todas as partes desse mundo eram habitadas por esses seres de aparência asiática. E eles criaram ambientes de sonhos para os nossos olhos humanos. Se pudéssemos ver agora, ficaríamos todos encantados. Vou avançar a história. E chegou o dia em que seres dourados, devido à cor de seus cabelos lisos, fartos e dourados, também chegaram. A pele branca para bege clara, suave, também se encontrava essa mesma cor na terra que pisavam, no solo. Tinham olhos azuis lilás, violeta ou azuis com reflexo, como diamantes têm, com luzes quase como verde, que apareciam como se fosse um pisca-pisca. Seus corpos também eram lindos e passaram anos vivendo. Os seres de olhos encantados, semelhantes aos asiáticos, cujos olhos eram mais bonitos no formato do que olhos de gatos que conhecemos hoje em dia. Mas não eram olhos ameaçadores como os gatos podem fazer, mesmo que eles sejam bonitos. Eram olhos amorosos. Gatos ainda não existiam na época. Com eles ainda não existiam os animais. E esses seres viveram em paz com os dourados, que nós o teríamos chamado de loiros. Passaram os tempos daqueles seres. O tempo não passava como passa para os humanos que somos hoje. Um dia, num daqueles dias de névoas que se movimentavam, névoas, luzes, apareceram os escuros, tão escuros que brilhavam. Existe uma cor negra, escura, que pode ser
pouco de azul metálico. Eles eram como um negro com um metálico, algo muito brilhante. Pele macia, cabelos lisos e fartos. Eles eram mais largos e braços e pernas eram mais longas do que as dos outros seres anteriores, mas a fisionomia deles não era a fisionomia dos negros da atual humanidade. A cor de seus olhos vinha do amarelo ouro com tonalidades claras a escurecidos com linhas que reluziam como ouro, ou era cor de âmbar. Havia alguns que a cor âmbar mesclava com linhas escuríssimas. Eu devo lembrar vocês que eu estou procurando cores que a nossa mente possa desenhar, lembrar-se. Nós conhecemos aqui. A cor da pele dos seres escuros, também, como de todos os outros que chegaram, podia ser encontrada no chão que eles pisavam. E todos viveram bem, todos juntos, aumentaram os encantos dos locais em que se mantinham experimentando a Terra, mas não se chamava Terra e nem era dito como planeta, apenas era o solo, a base para andarem. Havia diferença nos corpos desses seres. Eles também podiam flutuar. No nosso mundo, quando você viaja por terra, você vê diferenças do bioma, você vê diferenças de temperatura no ambiente por causa das árvores, das rochas, da água. Nessa época, havia uma diferença no ar. Havia certos lugares belíssimos como sonho, alcançando aquela parte imediatamente. A base do corpo deles era modificada e havia algum tipo de energia em formato de névoa que sustentava eles, que permitia a eles flutuar. Talvez aquela parte da névoa era só para causar direcionamento, porque eles não precisavam da névoa para flutuar. O próprio ar ele ia se modificando de ambiente para ambiente. Mas quando eles estavam na parte sólida que eles podiam pisar, todas as cores dos seus corpos, nesse chão encontrava-se um material que podemos chamar por enquanto de areia, terra, e ali naquela terra havia as cores que combinavam com suas peles. E um dia chegaram os seres rosados. A pele clara, macia, se assemelhava às cores que encontramos em certas conchas do mar. Seus cabelos eram vermelhos, dourados, eram tons de vermelhos claros, ou esses vermelhos diferentes eram mais escuros, quase próximo às vezes da mistura de fios dourados e vermelhos. Mais ou menos como se fosse um cobre, um ruivo, mas muito mais bonito do que as cores que nós conhecemos. Na verdade, o vermelho não era esse vermelho, era uma cor toda própria e única que não existe mais entre nós. Mas, para melhor explicar, vamos chamar de vermelho. Tinham corpos lindos, olhos azulados em tons inexistentes hoje em dia, banhados às vezes de tonalidades que lembram lila, o rosa, o pink, com linhas do verde brilhante que conhecemos. E no chão que pisavam, na terra, havia essa cor também. E todos eles viveram em paz, em harmonia, tornando tudo o que experimentavam valioso e belo. E um dia chegaram os seres púrpura. Houve uma névoa misturada com linhas, com nuances do escuro, diferente da névoa de luz original. E dessa névoa, saíram eles, os seres púrpuras. A cor da pele, dos olhos e dos cabelos era a mesma cor, todos escuros. Eles tinham feições diferentes dos outros seres e toda a estrutura física
tinham olhar ameaçador, pareciam ameaçar até mesmo outros do próprio grupo. Entre eles, havia aqueles que podiam ser menos ameaçadores, enquanto todos os outros seres eram amorosos e amigáveis. E os seres púrpuras começaram a aprisionar todos os outros seres que já estavam por toda parte daquele lindo e harmonioso espaço de experiência. Os púrpuras sequestraram vários outros seres. Eu esqueci de escrever sobre as feições dos seres púrpuras. No rosto deles não havia beleza. Não havia aquela beleza dos seres e do ambiente. Se vocês perceberem, toda a beleza aqui no nosso mundo é falsificada. E o sistema fez desse jeito que a beleza fosse considerada beleza através da falsificação e de uso de materiais de algo dele para que pudesse haver os enganos. Eu poderia aqui listar a vocês vários motivos, várias situações da valorização da beleza através da falsidade, da inclusão de algo que não pertence ao corpo, que não é original do corpo, mas também não é somente com os corpos. Mas, por enquanto, eu vou dar apenas um exemplo. Se vocês perceberem, um homem pode se transformar numa mulher através de cirurgia e com a ajuda da make-up, ele se torna uma linda mulher. De propósito, depois de várias corrupções, os corpos masculinos e femininos, no nosso tempo, ajuda o sistema a fazer essa manipulação e esse engano. Naquela época, a beleza era ainda original. Não havia nada de enfeite, não se usava nada artificial que vem da arte. O que vem da arte é para mentir, para enganar, copiar. Ao contar mais sobre a história, vocês vão entender como esses seres trouxeram a falsidade e a destruição da beleza original. Vamos pular. O ativador Salve liberou os jovens que agradeceram o presente. Nunca poderiam ter imaginado sobre outros seres. Desejaram saber mais o que aconteceu aos outros seres. Esses meninos, se eles tivessem a memória original ainda, lembrariam que fizeram parte daqueles seres com aparência asiática. Mas para eles saberem mais, teriam que se tornar aspirantes e acessar muito mais. Quando eu fizer o vídeo dessa postagem, que é muito maior do que eu estou colocando aqui, eu vou falar mais deles. Vamos para uma próxima postagem. No dia 8 de novembro, eu consegui, com a inteligência artificial, mais ou menos, fazer luzes, os círculos de luzes que eles usam para prender os moldados. Adenen. Quem não gostaria de estar dentro de luzes ativadoras? Quem? As criaturas aprisionadas, enviadas para as zonas baixas. Somente aqueles que conhecem a história vão entender do que eu estou falando. 4 de novembro. Fora da C não existe feminino e nem masculino. Não existe homossexualidade. Isso porque a homossexualidade foi implantada pelo sistema para trazer sofrimento àqueles nossos. O terceiro sexo não teria um terceiro corpo. Seria obrigado a entrar na C pelo corpo feminino ou masculino e sofrer as consequências, principalmente lá atrás na história, quando o sistema colocou na linha do tempo muitas dificuldades para aqueles que nasceriam como homossexuais. E também não havia deformações, doenças, nem o feio e tudo mais de negativo que conhecemos dentro da C.
Eu expliquei em vídeos da Adenen e em vídeos fora dela que a beleza real ela não se repete. Portanto, todos são belos. Uma pessoa bela conhece outras pessoas belas. Nenhuma pode ser tomada como feia, porque a beleza real só se multiplica, se expande, permanece, não se deforma, não tem como modificá-la, pois ela é real, ela faz parte do amor. Nascer, os corpos não são amados, são ferramentas, brinquedos para outras formas, entre aspas, de existências fora daqui. Apreciar a atuação desses corpos pela dor, sofrimento, deformação, faltas, muitas faltas, feiuras e tanto mais já explicado por mim. Alguns anos atrás, quando eu toquei nesse assunto, que a mensagem me passou que a beleza não tem feio, é só beleza. As pessoas não entenderam e ficaram falando, então como vamos saber que é belo se não existe o feio? É aquela manipulação que o sistema fez na cabeça das pessoas. Tem que existir o mal para saber do bem. Eles dizem que é para se equilibrar e eu também expliquei isso há mais de 16 anos. A verdadeira beleza, ela não precisa do feio. Ela é só belo, é só beleza e ela não se repete. Uma pessoa não vai ser igualmente bela, vai ser só bela. Não existe o superior nem o inferior, é só beleza. Não é maravilhoso? Esse nosso sistema corrompeu tudo, seguindo. E eu disse, não existe o velho, por isso todos são jovens e belos, pois a mente humana não reconhece a velhice, ainda que o corpo envelheça, pois na mente pode ter ainda resquício da lembrança anterior, quando a mente humana experimentava apenas a juventude, que era simplesmente o completar do desabrochado ser. Não reconhece também o definhamento como sendo parte dela. Portanto, quem morre nunca vai ser velho fora do corpo. Essa mente pode se obrigar a lembrar, mas se ela puder ver assim, ela vai se ver sempre, até quando alcançou o ápice do desabrochar do corpo, porque não existe velhice. É uma implantação, uma deformação do sistema. Esse tema também está nos meus vídeos antigos, bem no começo, quando eu entrei no YouTube, 2008 em diante. 4 de novembro de 2024. Também usando a inteligência artificial, círculos de luzes criados pelos aspirantes. Claro que a Hypa não faz exatamente como deveria, mas ficou bonito. Somente para a mente de vocês entender que são círculos de luz ativadora. Essas luzes aqui, elas não chegam nem próximo do que é a verdadeira beleza e existência da luz ativadora. Kaito está sozinho em um campo de batalha. O mergulho profundo em camadas que ele deu o levou para zonas bem abaixo, quase já próxima da zona desgastante para aspirantes estarem sozinhos. Os mujocaras emoldados o haviam atingido. Sua figura, quase angelical para nossos olhos humanos, assim se assemelhavam os aspirantes que iam se tornar ativadores ou os ANs devido à luz do halo da guarda. Assim, de longe, causava uma imagem de um aspirante que caía desoladamente, inerte, seguindo para baixo. Sua forma firme do desenho de sua imagem, quando em vida, estava sendo desgastada pela batalha. Isso estava visível através de luzes que bailavam em sua volta, reparando suas partes da imagem que mantinha desde que fora resgatado. E as luzes que ficavam à volta dele era para a recuperação da imagem que ele estava mantendo. Imagem que agora desgastada, estava nitidamente num processo acelerado de recuperação. Esse desgaste de sua presença, de sua forma, revelava o preço de inúmeras provocações que mantinha quando enfrentava as criaturas dos retorcidos.
as luzes ativadoras recuperavam a sua imagem para possibilitar a ele o poder para que, uma vez recuperado, voltasse às zonas altas dentro do casulo de proteção que elas estavam tecendo. Ele sabia que precisava voltar às zonas altas, por isso se manteve entregue às luzes ativadoras de recuperação que o halo da guarda emanava. Precisava estar completamente protegido por elas, tendo a força para se manter parado, como se levitasse no ar, estando leve como uma pluma, evitando ir adiante além dos limites da zona em que já estava. Sua expressão sutil e calma, gravada com cicatrizes da batalha e vestígios da tentativa de desfibrilização dos carretéis, transmitia a resiliência e o peso de sua jornada de provocações. Como vocês sabem, Kaito é um aspirante provocador. Revendo a batalha na sua tela mental, não se conteve, esboçando um sorriso de contentamento. A perspectiva de baixo ângulo do ponto da visão humana fazendo a tomada de sua imagem capturava sua natureza corajosa, retratando-o como desafiador e poderoso provocador das criaturas. Mas agora ele era apenas uma figura solitária, flutuando no espaço da zona, mas caindo pela flutuação sem direcionamento. Ainda que estivesse nessa situação, continuava a visualizar maneiras de voltar às cenas da batalha, onde outros aspirantes estavam, na qual ele pudesse continuar a desafiar todas as criaturas que estariam em seu caminho. Em uma mão, Kaito segurava ainda um raio flamejante de luz, seu brilho feroz iluminando seu olhar intenso e lançando iluminação em suas feições. Em suas feições havia contentamento e nem de longe se via vestígios de arrependimento. Aspirantes não conheciam mais o arrependimento, medos ou hesitações que, quando são DNAs humanos aprisionados, eles são obrigados a experimentar, todos nós. Tudo o que Kaito fez foi bem feito e ele estava contente com sua atuação. O que mais desejava no momento era voltar para junto dos outros aspirantes. As cores das luzes que o recuperavam não são cores para olhos humanos, mas são vibrantes e nitidamente vívidas, realçadas por uma iluminação ativadora brilhante que destaca cada detalhe vívido. Ele poderia enviar mensagem de projeção da mente ativadora que acessava no ambiente, ou ativar as mensagens diretamente para os ANs que certamente deviam estar atentos. Mas precisava passar por essa experiência, exigia o máximo de si, gostava de conhecer seus limites como aspirante ativador. Eu paro aqui na parte em que Kaito experimenta todas as consequências de ser um aspirante destemido, determinado, sendo recuperado pelas luzes e cores. Chamo de cores porque não existe nome para essas luzes com cores e vou dar continuidade a essa parte numa outra vez. Vou jogar abaixo mais algumas pequenas partes, as partes das postagens da ATNN. Procure entender as partes sem um início e término delas. A mente vai juntar tudo quando eu fizer a leitura das partes que faltam. Não julguem e não questionem o que ainda falta, e nem tentem saber qual o começo, o que foi antes ou depois. Apenas conheçam, por agora, as partes que irei liberando. Essas outras postagens, somente com foto, eu vou trazer as outras partes para elas. Eu vou falar um pouco dos ativadores salves. Com o tempo, vou completar o nome deles para facilitar a pronúncia, vamos chamá-los assim. Os nossos ativadores ANs, quando chegam nas zonas que vão entrar em contato com a mente humana e o ser humano, eles desenham suas formas
Vocês podem pegar essas informações nos primeiros vídeos da história dos nascidos e não nascidos. A luz ativadora começa pelo primeiro ponto do desenho inicial deles, e assim, da luz aparecem as formas, e das formas eles continuam a dar detalhes com a luz. Por isso usei fotos que encontrei pela net mostrando mais ou menos como seria a forma deles. Não chega muito próximo, mas pelo menos nossas mentes vão ter uma ideia. Expliquei que eles não usam as manipulações e corrupções nos desenhos que tenham sido feitas para provocar divisões ou confusão na existência dos DNA nascer. Aqueles que entram com a forma masculina humana apresentam os traços másculos sem distorções. Aqueles que entram na forma feminina apresentam as formas delicadas e suaves das mulheres. Não existe o feio e nenhuma deformação em suas formas, pois o feio só existe nascer e em outros espaços existenciais dominados pelos retorcidos. E hoje eu paro por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.